Foi publicado o edital do concurso da Polícia Civil de Pernambuco e, é claro, estou passando aqui para passar os detalhes mais importantes do edital para você e a parte mais importante do seu estudo, que é qual estratégia de estudo que você deve utilizar até a prova. Fala, estudante, que é o professor Alessandro, mestre da aprovação. Lembrando que eu já passei em 9 concursos da área policial e nesse vídeo eu vou mostrar para você, sabe, a parte mais importante que você deve se ater ali no edital e também qual estratégia de estudo que você utiliza ali para chegar nesse concurso tendo chances de ser aprovado. Então fica comigo nesse vídeo, mas antes lembre-se de se inscrever no canal, curtir e, é claro, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Então, sem delongas, bora para o nosso vídeo de hoje. Então vamos começar aqui com a análise do edital e depois eu vou passar para você a parte da estratégia, como é que você deve estudar essas matérias e vou dar uma dica muito importante sobre a sua preparação para a redação, que vai ser fundamental para você conquistar a aprovação nesse concurso. Então vai ser um vídeo completaço para você. Vamos começar aqui com a análise do edital. Vamos lá, entrando agora aqui em modo aula. Ok, vamos lá. Esse concurso, inclusive, foi uma surpresa, né? Então foi um presente aí de Natal para você que esperava esse concurso. Teremos aqui 45 vagas para delegado, 250 vagas aqui para agente de polícia e 150 vagas para escrivão, né? E o concurso vai ser organizado pela banca CESP, mas não vai ser naquele formato tradicional de correção. Vou falar sobre isso, né? Lembrando que tanto para o cargo de agente de polícia quanto para o cargo de escrivão existe nível superior em qualquer área de formação. Professor, quem tem tecnólogo pode fazer esse concurso? Sim, pessoal. Lembre-se que tecnólogo é nível superior, essa é uma determinação do Ministério da Educação, fiquem tranquilos com relação a isso, né? E, claro, precisa ter também carteira de habilitação na categoria B. O que mais que nós temos aqui que é importante? Das vagas, né? Vagas para a ampla agente de polícia 237 e 13 vagas reservadas aqui para PCD, a mesma coisa para o escrivão, né? 142 e 8 para PCD. Vou dar uma passada rápida no edital aqui nos pontos mais importantes, até para gastar mais tempo com você com a parte estratégica, que é, claro, a parte mais importante da sua preparação. Vamos lá para a prova. As etapas do concurso nós teremos aqui para o agente de polícia, lembrando que essa prova vai ser realizada pela banca Sebrasp, mas não vai ser naquele formato de item certo e errado, vão ser questões de múltipla escolha, e a prova foi dividida em noções de direito e conhecimentos específicos, 20 para noções de direito, 40 para conhecimentos específicos, lembrando que é eliminatória e classificatória e ainda vai ter uma discursiva. Olha o foco, atualidades na área de segurança pública, por isso que eu vou te dar uma dica aqui muito importante, ok? E a prova de escrivão segue a mesma estrutura da prova de agente, só vão mudar ali as matérias, né? Uma vantagem para você é que a prova de agente vai ser na parte da tarde e o escrivão vai ser na parte da manhã, ou seja, vai dar para fazer os dois sim. Agora, a prova objetiva ela vai valer 60 pontos, tá? Okay? Ela tem caráter eliminatório e classificatório, que já é normal. Lembrando que é múltipla escolha, A, B, C, D, E. Então, nesse critério do CESP, né, cada questão que você acerta vale 1 ponto, cada questão que você erra vale 0, tá? Não tem errada, anula uma certa, fica tranquila com relação a isso. E para ser aprovado, você tem que tirar no mínimo 24 pontos, né, no total da prova. E é claro, se você acertar só 24, né, ali bem, o mínimo do mínimo, é muito difícil você ter a sua redação corrigida. Vou comentar sobre isso aqui também. Estudante de alto desempenho fica pensando no mínimo, né? Vamos lá. E a prova discursiva. A prova discursiva para agente e escrivão valerá 30 pontos. Então, essa pontuação, pessoal, ela soma com a da prova objetiva. Então, a objetiva vale 60 e a discursiva vale 30. Então, a gente vai ter aqui a quantidade de estudantes, né, que vão ser, de provas, né, que vão ser corrigidas. Então, para a gente, 1.425 de ampla e 75 de PCD, e escrivão, 855 de ampla e 45 de PCD. E é claro, quem fizer o mínimo ali dos 24 não vai ter a redação corrigida, e eu vou falar essa nota de corte para que você consiga ter a sua redação corrigida, porque aí começa
um outro jogo, que é você ter uma pontuação excelente na redação, por isso que eu vou te dar uma dica aqui muito importante. Lembrando que para aqui, ó, os cargos de agente escrivão, a redação vai valer 30 pontos e será eliminado na redação, né? Quem tiver nota inferior a 12, né? Quem tirar ali muito perto também não vai conseguir nada. E lembrando que para o escrivão também temos prova de digitação. A prova de digitação ela é só eliminatória, tá? Ela não conta ponto. Se você não acertar ali o mínimo, você é eliminado e tchau. O que mais aqui? E a próxima fase são os exames médicos. Então, de todos que tiverem ali a redação corrigida, e digamos que, né, os 1.300 realmente conseguiram a pontuação mínima na redação, no caso de agente, né, somente 950 vão para seguir as próximas etapas, né, que seria ali o TAF e todas as demais. E o cargo de escrivão, todos que passarem na prova prática de digitação vão para a próxima fase, que são os exames médicos. E agora vamos analisar aqui as matérias, como é que veio essas matérias, tivemos surpresa aqui, mas antes vamos falar sobre o TAF, né? O TAF, nosso teste de aptidão física, ele só é eliminatório, tá bom? E vai ter flexão de braço na barra fixa, impulsão horizontal, natação. Galera, tem natação e corrida de 12 minutos. Então, esse TAF não é moleza, já tem que estar treinando, né? Se você não está treinando, começa ontem, meu amigo. Lembrando o seguinte, pessoal, quem estuda para a área policial, a partir do momento que você começa a fazer o teu estudo, você precisa já iniciar a tua preparação para o TAF, beleza? É só você lembrar que cerca de 40% dos estudantes, na média, são reprovados no TAF. Então não seja essa pessoa, porque isso define que você não teve planejamento, e isso é crucial, tá bom? Isso que significa que é estudante amador. Não faça isso. Então agora vamos para a parte das matérias. Dentro da parte aqui das matérias, a prova foi dividida em noções de direito e conhecimentos específicos. E aqui, a parte de noções de direito, temos legislação estadual, né, muito comum, direito constitucional bem completinho, administrativo também bem completo, penal, processo penal, bem completos também. Lembrando que quando você for estudar essa parte aqui de direito penal, faça a seguinte separação. Até essa parte aqui, ó, de crimes contra a administração pública, você chama de direito penal mesmo, tá ok? E essa parte aqui, ó, que são todas as leis especiais, você separa. Então transforma essa parte de noções de direito penal em duas matérias. Direito penal mesmo, ok? Até o tópico 7, e os tópicos restantes coloca como legislação especial, porque isso aqui é importante fazer essa divisão, até para depois você gerenciar melhor as suas revisões, né? E aí temos o direito processual penal, e essas leis que são cobradas aqui no direito processual penal, essas 3 leis, o que você pode fazer? Junta com aquela parte das leis também do direito penal, formando uma matéria única, tá? Então olha que dica sensacional aí para você organizar o teu estudo. Agora a parte de conhecimentos específicos para agente de polícia. Tivemos novidades aqui, né? Língua portuguesa, né? Informática está bem completo. E tivemos aí o raciocínio lógico. Lembrando que raciocínio lógico não é só raciocínio lógico. Essa primeira parte aqui é matemática até o tópico 7, né? Perdão, até o tópico 7. Então, essa parte você vai chamar de matemática. Aqui você também vai criar 2 matérias. Uma matéria chamada matemática e outra matéria chamada raciocínio lógico, tá ok? Separa, porque vai ficar melhor. São 2 matérias mesmo e exigem 2 preparações totalmente diferentes. A grande novidade aí, contabilidade geral, estatística e atualidades, que é somente para a parte discursiva. Como eu disse, isso aqui vai ser determinante para a sua aprovação. Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica muito importante para vocês com relação a isso aqui, tá? Professor, isso quer dizer que toda a prova da banca CESP, que ela é organizada, a área policial, vai cobrar contabilidade e estatística? Pessoal, entenda o seguinte, quem define as matérias não é a banca. Quem define que matérias deverão ser cobradas é o órgão. Por isso que existe um projeto básico. No projeto básico ele já determina quais matérias deverão ser cobradas. Tá, ok? Não é banca. Não é banca. Isso aqui não quer dizer que os concursos... Não. A PCDF cobra contabilidade e estatística, né? Por exemplo, porque o órgão pediu, o órgão solicita, assim como os outros. Então, cada concurso depende do órgão e não da banca, ok? Porque o pessoal, é importante ressaltar isso, que o pessoal tem mania de olhar e já criar conclusões sem entender como é que funciona o jogo.
E a parte do escrivão, nós teremos ainda a língua portuguesa, informática também, mesma coisa, raciocínio lógico. Aqui a gente tem, né, uma mais caprichada aqui na parte matemática, faça a mesma divisão. Estatística, noções de arquivologia, né, e atualidades, que é também somente para a parte da discursiva. Então agora vamos fazer uma análise aqui, deixa eu pegar a planilha para fazer uma análise aqui com você, que é o seguinte, tirando as dúvidas de vocês e da parte estratégica. Noções de direito é igual para todo mundo, tá ok? São 20 questões. Aqui eu fiz uma estimativa do que a gente deve ter, tá? Legislação estadual por volta de umas 3 questões, constitucional administrativo 4 questões, penal aqui é cobrado mais, até porque tem toda a parte daquela da legislação extravagante aqui. Deve ser umas 3 questões da parte do direito penal mesmo e mais umas 2 ali daquela parte de legislação extravagante. E a parte aqui de processual penal, daquelas 3 leis, deve cobrar só uma aqui, beleza? Lembrando que isso aqui é uma estimativa. E aí nós temos aqui tanto a prova de agente quanto a prova de escrivão. A mudança que nós temos é o seguinte, né? Na agente teremos contabilidade, né, e sim, só em termos de matéria fazendo essa análise. E escrivão nós temos aqui arquivologia, troca elas por elas. Né? Na parte de conhecimentos específicos, que são 40 itens, 40 questões, nós devemos ter aqui português, 10 questões, isso aqui já é a banca que define, tá? A banca que costuma fazer esse tipo de organização. E conhecendo a banca CESP, até, né, os próprios concursos de área policial, do qual eu sou um especialista, nós podemos imaginar aqui 10 questões de português, informática vem com 10 questões também, raciocínio lógico, né, não espera muitas questões, realmente deve vir aqui umas 5. Pelo conteúdo de matemática tá maior, até espero que venham umas 3 questões de matemática, umas 2 de raciocínio lógico. Contabilidade, pode esperar aqui umas 10 questões, e estatística 5 questões. E na parte de escrivão, a mesma subdivisão, mudando aqui que a arquivologia é que deve vir com 10 questões. Quando eles colocam matérias assim, é porque essa parte realmente deve ser cobrada, tá? Deve ser cobrada uma quantidade muito boa de questões. Agora, mais do que isso, acho muito difícil de ser cobrado. Então agora vamos pensar o seguinte. Na primeira fase aqui, para você ter a sua redação corrigida, é claro que esse é o teu primeiro objetivo. Isso depende muito assim, da quantidade de pessoas que vão se inscrever, do nível do pessoal que vai fazer a prova e do nível de prova. Mas dá para a gente ter uma estimativa, dá sim. Vamos pensar que a prova vale 60 pontos e eu vou colocar aqui uma nota de corte baixa, tá? Se a prova for muito puxada, e eu creio que essa prova o pessoal vai ter uma certa dificuldade, a nota de corte aqui não tende a ser alta. Por quê? Porque foi cobrado aqui contabilidade e estatística, né? E na parte de escrivão também temos aí arquivologia e estatística, então esperem uma prova bem puxada. Então eu vou imaginar que a nota de corte aqui deve chegar a 65% da nota da prova para ter a redação corrigida, tá? Então aqui, na verdade, a porcentagem vai dar 39. Então a nota mínima, né, coloca na somente 40. Né, acertar pelo menos 40 questões aqui para ter a sua redação corrigida. E aí na redação começa um outro jogo, tá? Que é muito importante para você. E aí o seguinte, nessa parte aqui do teu estudo, o que você tem que pensar em fazer? Para você, aí temos 2 estratégias. Tem a estratégia de quem, por exemplo, 3 estratégias, né? Para quem está começando do zero. Alessandro, estou começando do zero, professor. Vale a pena fazer esse concurso? É a pergunta que me fazem. E aí o que eu tenho que sempre ressaltar para você é o seguinte: pare de pensar se vale a pena ou não. Se você está estudando para esse concurso, quer dizer que você vai estudar para a área policial. Então começa com ele e depois vai dando sequência para os outros, né? Depois você pode emendar, sei lá, com o agente de custódia do DF que está vindo aí, né? E vários outros concursos, PCMG, que já foi anunciado que vai ter, a gente vai ter PC Tocantins, a gente vai ter vários concursos da área policial esse ano ainda, né? Em 2024, na verdade, que tá falando esse ano, mas é 2024. PC Santa Catarina vem aí também. Então, assim, começa com esse concurso e faça o seu melhor, tá ok? E se você vai começar aí, depois tem um vídeo muito importante para você assistir, que é como estudar para as carreiras policiais. Nesse vídeo eu coloco uma estratégia lá completa para você. Mas pensando nessa prova, quem está começando do zero, né, tem que começar aqui sempre pensando que a gente começa pelas matérias mais importantes. Então você vai começar sim pela parte aqui de conhecimentos específicos, né? Principalmente aqui e aí você tem matérias grandes. Português, contabilidade, né, e informática, essas são as matérias mais importantes aqui que você deve começar com elas, tá? Agora, se você tiver não tiver alguma dificuldade, contabilidade, esse negócio, eu nunca estudei isso aqui, cara, eu deixaria contabilidade e estatística por último, tá? Até porque lembra que eu falei, nessa prova, você
se você tiver 40 de 60, você possivelmente terá a sua redação corrigida. Então, se você deixar essas daqui, errar todas, né? Claro, se você for muito ruim de chute, porque nessa prova você pode chutar, você poderia eliminar essas duas aqui do seu estudo e focar o seu estudo nessa parte aqui de português, informática, raciocínio lógico, e é claro, aí você teria que arrebentar nas outras, né? Isso aqui são possibilidades, tá ok? Mas isso só se você tiver muita dificuldade. Tenho dificuldade, contabilidade eu até levo. Gente, porque contabilidade tem uma parte teórica aqui que, sim, você consegue acertar. Inclusive tem 2 vídeos aqui no canal, coloque aí contabilidade mais Alessandro, que você vai achar 2 vídeos que eu fiz aqui no canal, que são questões que, assim, eu ensino você a acertar questões de contabilidade sem até mesmo saber contabilidade. Porque tem alguns conceitos, é claro, vai depender se vai cair na prova ou não, mas vale muito a pena você assistir esses vídeos, que são conceitos que sempre cobram contabilidade. Então, assim, dá para acertar algumas questões aqui, tem que acabar com o preciosismo, pessoal. Quando sai o edital, daqui até a prova, você tem que focar em fazer o teu melhor. É por isso que não adianta ficar pensando, vai dar tempo, não vai, dane-se se vai dar tempo, não. O importante é você focar em fazer o seu melhor, tá ok? Então, português aqui é a matéria principal para você estudar, começaria ali com português e informática. Como eu disse aqui, se você já tem a manha aqui de contabilidade, até estatística já manda ver, principalmente em contabilidade. Se não, deixa para depois, deixa ali por último, assiste os vídeos que eu te falei e tenta acertar o mínimo aqui. Na verdade, né, você pode até zerar, mas você acertaria o máximo que você conseguir. E aí você parte para a parte aqui de constitucional, administrativo, penal e processo penal. Elas têm, né, conteúdos muito parecidos, mas é claro, isso aqui é um conteúdo grande, né? É um conteúdo muito grande, então por isso que essa estratégia é para você. Para escrivão, seguiria a mesma coisa, né? Seguiria a mesma sequência. Arquivologia já é um conteúdo um pouquinho mais simples, né? E até se você está começando do zero, focar no edital de escrivão, né, até porque arquivologia ao invés de contabilidade seria melhor, imaginando que você nunca estudou nenhuma dessas 2 matérias, não tem base nenhuma, tá ok? E aí você seguiria a mesma sequência. Mas, professor, dá para fazer os dois? Dá para fazer os dois, tá? Tranquilamente dá para fazer os dois, e se eu fosse fazer esse concurso, eu faria os dois sim, tá? Eu faria os dois sim. Até porque, como eu disse, você pode, se você quer ali, passar entre os primeiros, como eu sempre falo, foca em um. Então, ou você estuda contabilidade ou você estuda arquivologia. Para você conseguir se aprofundar, arrebentar na prova, conseguir fazer mais do que 50 pontos nessa prova, acertar mais do que 50 questões, com certeza você vai estar entre ali os 200 primeiros, ok? E claro, vai depender da tua nota da redação. Focaria em um, tá ok? Mas se você está mais ou menos ali nos 2, você já tem uma boa base da área policial, faça os 2, tá ok? Isso aqui vale muito a pena, até porque, né, como eu disse, você pode focar em contabilidade, de fazer escrivão depois e deixar a arquivologia só chutar aqui. Beleza? Porque assim, não é fundamental, não tem aquela questão de você não pode zerar em uma matéria, então tá super tranquilo fazer isso aqui. Até porque, pessoal, o grande segredo que eu vou colocar assim da aprovação nesse concurso vai ser a prova de redação. A prova de redação vale 30 pontos e ela soma com a nota. Então o que acontece? Primeiro você precisa ter a tua redação corrigida, e aí eu já dei aquele mínimo de pelo menos 35 pontos. Pode ser para escrivão também, talvez escrivão seja um pouquinho maior, 38 pontos, tá ok? Porque contabilidade sempre puxa a nota para baixo, né? Estatística cai nos 2, então sempre puxa a nota para baixo, mas vai cair nos 2 ali também. E lembrando que estatística tem uma parte ali, aquela primeira parte estatística, que sempre cai uma questãozinha que vale a pena estudar, que é mais simples, né? A diferença entre, né, moda, mediana, né? Aquelas questões ali, sempre, média, moda e mediana, sempre cai uma questãozinha que é mais tranquila de acertar, valeria a pena estudar aquilo ali também. Se você não consegue estudar tudo, você tem que determinar o que é mais importante e até dentro de conteúdos da matéria ali, o que vale a pena você estudar para ganhar alguns pontos. Então já dei dicas aqui importantíssimas para você, tá? Mas lembrando aqui da nota, da questão da redação. O primeiro ponto é você ter a nota da redação, ter a sua redação corrigida. E depois você tem que arrebentar na redação. Você precisa arrebentar na redação. Tá? E para você que nunca fez redação, você já começa a estudar redação agora. Já separa ali pelo menos 2 horas na tua semana. Faça um curso de redação. Né? Hoje os principais cursos vão oferecer, então se você não faz, né, pega outro aí de redação, focado em banca CESP, e depois que você fizer o curso, porque redação, primeiro você tem que fazer o curso para entender como é que faz uma redação, discursiva e tal, e depois você treinar. E depois você treinar. E se você puder até contratar um professor para corrigir, né, que hoje em dia os pacotes não são muito caros, vale a pena também. Porque, vou te dar um exemplo aqui, né? Por isso que é importante eu estar no jogo, né, e sempre fazendo provas, dividindo com vocês a experiência, porque o que eu sempre falo aqui são coisas que eu aplico na prática. Vou te dar um exemplo. A prova da PC Paraná,
foi muito parecido, né? Na PC Paraná eu passei em 120. Então, na prova objetiva, eu fiquei ali entre os 400 primeiros. 400. Só que, quando corrigiu a minha redação, fiquei ali na primeira, eu tirei 24 de 30 na primeira correção. Só que aí eu entrei com recurso. E no recurso, eu ganhei mais 4 pontos. Ou seja, minha nota da redação foi para 28. Eu tirei 28 de 30. Acertando 28 pontos na redação, eu saí de 400 e fui para 120. Então é por isso que eu estou falando com vocês que essa redação vai ser determinante. Se você arrebentar na redação, mesmo que você esteja entre os últimos, você vai lá para a ponta. E possivelmente quem arrebentar na redação vai ficar ali entre, né, os primeiros colocados, né, assim, dentro das vagas. Vamos colocar assim, dentro das vagas. Combinado? Então, essa aqui é uma estratégia fundamental para você. Por isso que você não pode deixar de lado a redação. Mesmo que você, Alessandro, eu sou bom em redação. Então, treine para você ficar ótimo em redação. Redação é treino. Até porque na hora da prova você tem 1 hora, né, para poder fazer a redação passando ela limpa. Se você gastar mais tempo do que isso, você vai prejudicar o tempo que você tem ali na prova objetiva. Então existe um jogo na hora da prova também, que a gente precisa balancear o tempo entre a prova objetiva e a prova discursiva. Se você gasta tempo demais na discursiva, você não dá conta de fazer a prova objetiva. E essa prova objetiva, pessoal, 60 questões não são fáceis de fazer dentro da hora. Porque se você tem 4 horas e meia de prova, você tem 1 hora para redação e a gente tira meia hora para poder passar o gabarito ali com tranquilidade, a prova objetiva você tem 3 horas para fazer. E lembre-se, essa é uma prova que para você que vai fazer de agente, além de você tem matemática e raciocínio lógico, e as questões são trabalhosas, você tem estatística e você tem ainda contabilidade. E para você que vai fazer para escrivão, né, você tem a parte matemática e raciocínio lógico, estatística e essas duas matérias elas vão ocupar, sim, elas vão demandar muito tempo. Então, por isso que é importante ter estratégia. Estratégia você encontra aqui no canal, então não deixa de curtir esse vídeo que é muito importante aqui para o canal, beleza? Dando dicas aqui fundamentais para você. Então você vai ter 1 hora para fazer a redação. Então você tem que treinar a redação. No mínimo 1 vez por semana você tem que treinar a redação para você ganhar velocidade, né? Senão você até quer, às vezes você tem a letra feia, você quer escrever mais bonitinho e tal. Aí você começa a errar, e se a sua redação tiver muitas rasuras, você vai perder ponto, tá? Existe uma quantidade, assim, que não é determinada, mas, pô, o examinador pega a sua redação e vê lá 15 rasuras, você fala assim, pô, aí tá de sacanagem comigo, né? Lembrando que quem corrige a sua redação é um professor de português, e ele vai ter um preciosismo nessa parte. Então, a redação aqui é fundamental. E além de fazer um curso de redação, eu vou te dar uma dica aqui. Olha, essa dica aqui é para salvar. É onde é que você vai buscar as informações que você precisa para fazer uma boa prova. Vou dar uma indicação de um site aqui para vocês, que é possivelmente de onde eles também tiram ali algumas informações. É o site, tá, da Fonte Segura, ok? Esse site aqui, ó, fontesegura.que é do Fórum de Segurança Pública. Você vai vir aqui, ó, clica aqui em todas as edições e você vai ter aqui, ó, vários artigos falando, ó, tem uns aqui muito interessantes, por exemplo, ó, vitimização nas polícias, assédio moral nas organizações, né? Então aqui, ó, então é muito legal e você tem aqui uma compilação de dados também que são importantes, porque quanto mais dados você fornecer, melhor. E é muito interessante porque esses textos aqui, né, eles estão escritos aqui numa linguagem discursiva. Então você consegue extrair muitas informações e você até já vai aprendendo também a adaptar a tua linguagem, a criar argumentações, tá ok? A criar argumentações, sem falar que no finalzinho aqui sempre tem referências a alguns documentos a mais que tem lá no Fórum de Segurança. Tudo isso aqui é gratuito e você pode aproveitar. Então toda semana você separa um tempo ali para ir acompanhando, sabe, aquelas horas extras que você tem ali de folguinha, às vezes um trabalho, deslocamento. Aproveita, sabe, leia pelo menos um artigo desse aqui por dia para você ficar antenado sobre as informações de segurança pública, porque a tua redação vai ser um tema sobre segurança pública e você precisa não só escrever bem, mas escrever muito bem sobre esse tema para você ter uma notaça na redação, assim você vai conseguir ser aprovado. Aprendeu? Uma coisa muito importante que é passar numa prova, não é só sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Você acompanha meu canal aqui, já sabe disso, e a estratégia ela é fundamental. Então entenda, essa prova a gente tem objetivo e discursiva. Então o primeiro objetivo, é claro, é ter a redação
corrigida, mas você precisa arrebentar na redação. Porque você passar esse concurso e ficar lá atrás, cara, é aquele tipo de concurso que dificilmente vai ser chamado. Então você tem que passar ali realmente na ponta, sabe? A meta é passar ali pelo menos 2 vezes o número de vagas para você assim, ter chances mais reais. Todos os que estão no número de vagas, vão para o TAF e os outros vão ficar assim numa fila de espera. Então, vamos lá. Estratégia para você implementar para esse concurso. Beleza? Completa aqui. Então, deixa seu comentário se ficou alguma dúvida, coloca aqui, ok? Lembrando que ano que vem nós vamos ter novidades para você que estuda para a carreiras policiais, então fica ligado aqui no canal. E agora não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque a minha missão é essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos e até o próximo.